Vou ler na versão Nova Internacional, Romanos 12, 1 e 2. Achou? Diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amode aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito sobre esta palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Sobre a palavra que o Senhor tem esta noite para as pessoas que estão nos vendo agora através da internet, da televisão. Que nós possamos agora parar por um instante, esquecer tudo e ficar concentrado, porque o Senhor tem algo a nos dizer. E eu sei que é algo bom, porque de Ti só vem coisa boa, Senhor. Fale aos nossos corações agora. E se porventura o inimigo esteja tentando desviar a mente ou trazer coisas no nosso pensamento para desviar a nossa atenção da Tua palavra, nós repreendemos todos esses demônios no nome de Jesus Cristo. E nós damos legalidade para que o Senhor fale aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Todo mundo quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer as bênçãos. Todo mundo quer bênção, né? As pessoas querem as bênçãos materiais, que faz bem para o nosso ego. As pessoas querem bênçãos emocionais, que faz bem para o nosso equilíbrio. Quer bênçãos familiares, que alcançam nossas famílias. Bênção profissional, que ajuda nos nossos negócios. Bênçãos espirituais, para que a gente possa se achegar mais a Deus. A gente quer bênção. Você quer também ou não? Diga um glória a Deus. Ih, tem um monte de gente aqui que não quer, hein? Vou perguntar de novo. Você quer bênção ou não quer, irmãos? A bênção está à sua disposição. Aí. Mas tem uma condição. Você não pode se amoldar aos padrões do mundo. A outra tradução diz, não se conformar com este mundo. Mas você tem que se transformar pela renovação da sua mente. E é isso que eu quero falar nessa noite, sobre transformação. Transformação. Transformação tem um sinônimo que é metamorfose, que é o ato do lagarto se transformar na borboleta. Aquele lagarto que quando a gente vê, a gente tem arrepio, repúdio, e a gente quer matar muitas vezes, pisar em cima, jogar fora. Mas num determinado momento da vida dele, ele procura um lugarzinho e ele fixa-se ali. E a partir do momento que ele se fixou ali, ele não mais se alimenta de nada, ele espera por um momento de transformação. Forma-se então um casulo em volta dele, uma casca, e depois de um determinado tempo, sai dali de dentro uma linda borboleta que ninguém quer matar mais, que todo mundo quer. Tem até a música que a gente canta, né? Eu vivia num casulo a sofrer, né? Então, a vida dentro do casulo é sofrimento. A vida dentro do casulo é prisão. E quem nos aprisiona é o diabo. O diabo nos aprisiona. A vida dentro do casulo, ela está fixada num determinado lugar escolhido por ela mesma. É o lagarto que escolhe um lugar. Lá em casa tinha um coqueiro, tinha uma época que dava lagarto lá pra caramba. Como um coqueiro junta esses trecos, né? E eles gostavam de ir lá no cantinho, dentro do meu escritório, assim, onde que ninguém via. Aí eu ia olhar lá dentro, atrás de uns números de mágica lá, estava lotado daqueles trequinhos lá. Agora cortamos o coqueiro, não tem mais esse negócio. Mas é ele que escolhe, é ele que vai no lugar onde quer ser aprisionado.
A gente escolhe o lugar onde a gente quer ser aprisionado. Porque o pastor Carlos diz, você está onde você se levou. E uma vez você estando ali, começa naturalmente a formar aquele casulo, aquela casca em volta de você, que você não tem mais condição de fazer nada. Você vai ficar ali. Mas passa-se então por um processo de transformação chamado metamorfose. E daquele momento de tristeza, de angústia, de sofrimento e dor, agora nasce uma linda borboleta, linda, livre, que voa. E ela voa e todos admiram. Pessoas até tiram fotos de borboleta e colocam no quadro. Tem uma loja no shopping lá em Campinas que eles pegam as borboletas de vários tipos e colocam as borboletas mesmo dentro de um quadro, de um vidro assim, e vendem. Porque a borboleta é bonita. E é isso que eu quero falar hoje, irmãos. Muitas pessoas estão dentro da igreja do Senhor Jesus, dizem que aceitaram Jesus, mas não passaram por uma transformação. A transformação é notória. Não tem nada a ver um casulo ou um lagarto com uma borboleta. É verdade ou não é? Lagarto, todo mundo sabe, é uma taturana, é um bicho, né? Que dá... Tem gente que pega, eu não consigo tocar naquele bicho. Tem gente que pega, né? Eu não pego. Eu tenho nojo. Mas a borboleta, se ela pousar no meu dedo, eu deixo o tempo que ela quiser. Irmãos, será que você é lagarto ou você é borboleta? Agora, o mais incrível disso é que a borboleta é o lagarto transformado. Não é outro bicho, não é outro coração, não é outra corrente sanguínea, não é outra boca, é aquele lagarto transformado. E é isso que eu quero falar nessa noite, irmãos. Eu trouxe aqui um círculo para exemplificar. O que vocês veem aqui na minha mão? Um círculo metálico, certo? Um círculo metálico. Esse aqui é o círculo. E os matemáticos até hoje não conseguiram ainda achar uma fórmula para tirar uma metragem exata de quanto tem por dentro. Dá sempre aquele negócio chamado dízima periódica, é isso? Faz tempo que eu fugi da escola? Não tem, é um número infinito. É impossível transformar um círculo num quadrado. Não tem jeito de transformar um círculo num quadrado, ou enquadrar um círculo. Às vezes, a gente olha para pessoas e a gente fala assim, esse cara não tem jeito. Se você pegar uma pessoa leiga e pegar um lagarto e uma borboleta e falar assim, você acredita que esse lagarto um dia vai se transformar numa borboleta? Ele vai falar o quê? Duvido. Porque o lagarto é lagarto, borboleta é borboleta. Mas é essa a mensagem de hoje, transformação. Transformar. E é isso que eu queria que você prestasse atenção. De repente você vê na minha mão o que? Um círculo. Mas nós somos um círculo. Mas quando aceitamos Jesus, temos a nossa vida transformada. Você não vê mais um círculo, você vê um quadrado. Um quadrado. Aqui você pode tirar as medidas exatas, porque já dá para tirar. Então, irmãos, isso só para a gente entender um pouquinho. E eu quero falar então sobre esse tipo de transformação e quero que você, a partir deste momento, esteja com a sua mente aberta, com o seu coração aberto para entender, ver se você realmente passou por estas 7 transformações que eu vou falar aqui hoje ou não. Se não, é tempo de você aceitar Jesus Cristo no seu coração. Mas o que eu tenho que mudar? Vou falar para você. Primeiro, quando você aceita Jesus, você tem que mudar de família, de parentela. Segundo, você tem que mudar de coração. Terceiro, você tem que mudar de mente. Quarto, mudar de hábitos, de costumes. Quinto, mudar de vida. Sexto, mudar de vestimentas. Também, pastor? Claro.
E sétimo, mudar de corpo. E é isso que eu gostaria de falar hoje, irmãos. Porque muitas pessoas estão dentro das igrejas e estão sendo enganadas. Porque não passaram pela transformação. Continuam lagartas. Não tem lagarto? Ah, lagarto é um jacarezinho, então é lagarta, irmãos. Aquilo é lagarta. Foi corrigido aqui agora pela nossa direção da produção, né? É lagarta. Tem muitos crentes dentro da igreja que são lagarta, irmãos. Precisa mudança. E não entende. Mas nós precisamos nos esforçar. Por quê? A Bíblia diz: eu rogo pela misericórdia de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, e não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Abra a sua mente, abra o seu coração. Tem muita gente que não quer entender a mensagem. Tem muita gente que quer discutir o seu ponto de vista, mas não quer entender. Quantas pessoas chegam para mim querendo discutir o lance da nossa doutrina, de que Jesus é Deus, o único e o verdadeiro. Mas quando a gente começa a expor, biblicamente falando, as pessoas querem argumentar, questionar e nos convencer ao contrário. Então não estão com o coração aberto. Você precisa abrir o seu coração. Jesus está batendo na porta do seu coração e quer que você abra o seu coração. E a transformação tem que ser pela sua mente, pelo seu entendimento. Porque ninguém está aqui para fazer uma lavagem cerebral e querer que você pense como eu penso. Não. Você tem que ser inteligente. Abrir a sua Bíblia Sagrada e ver, deixa eu ver o que Deus quer de mim. E a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos de mudança, de mudar, é de família. A Bíblia diz em João 1,12 que: mas todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. A pessoa, quando aceita Jesus, ela passa a ser filho de Deus. Enquanto não tem Jesus no controle do seu coração, ela não é filho, ela é criatura. Mas para você ser filho, você tem que crer no nome de Jesus Cristo. Então agora você tem um outro pai. Agora você tem um outro pai. Ah, irmão, não quero um outro pai. Irmãos, ter um pai legal é a melhor coisa que existe. Eu tive um pai biológico, que era alcoólatra, faleceu com 46 anos. Com 13 para 14 anos fui adotado por um pastor norte-americano, que era mágico, ventríloco, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E foi maravilhoso passar a experiência de ter um segundo pai. Aí ele me apresentou Jesus Cristo, e eu aceitei, e eu tive agora o terceiro pai. É maravilhoso, irmãos. Um pai que nos ama de verdade, um pai que se importa com você, como a Graça ministrou agora há pouco, um pai que faz tudo por você, e ele faz festa quando ele vê você feliz. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,23, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo agora como filhos de um pai que é imortal, e não de pais mortais. E não é difícil de entender isso, irmãos. Quando você aceita Jesus, e a sua família não é convertida, a tendência da família é o quê? Rejeitar. É verdade ou não é? A família tende a rejeitar. Cara, você virou crente. Você virou crente, vai dar dízimo para o pastor agora? Você é louco, sai fora. Mas a Bíblia diz que agora nós somos filhos de um pai que verdadeiramente nos ama, nos abençoa e quer o nosso bem. Então, irmãos, é maravilhoso, essa mudança de família é fantástica. Segunda coisa, temos que mudar de sentimento, mudar de coração. O coração, ele é a sede dos nossos sentimentos, da nossa consciência e das nossas emoções. Você pode ver que quando você se emociona, o coração bate mais forte, não é verdade? O coração, ele é a sede das nossas emoções. Na verdade é o espírito, mas a Bíblia fala, chama isso de coração. A nossa vida é chamada de coração.
E a Bíblia diz, em Hebreus 10, 16 e 22, esta é a aliança que farei com vocês depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e escreverei em seu entendimento. Agora, irmãos, as nossas emoções estarão sendo dirigidas pelas leis de Deus. Amém? O salmista disse, guardei a tua palavra, aonde? No meu coração, para não pecar contra ti. Aonde que a gente guarda? Não é nesse órgão musculoso que bomba o sangue do sistema circulatório, não. É na sede das nossas emoções. É aqui dentro da nossa vida. Amém? Jeremias 24 diz, dar-lhe-ei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Ser-me-ão por povo e eu lhes serei por Deus, pois se converterão a mim de todo o seu coração. A conversão, irmãos, tem que ser de todo o coração. Nós temos que mudar. Antes, nosso coração não estava nas coisas de Deus. Antes, nossos corações estavam nos prazeres da carne, nos carnavais da vida, né? Estava vendo uma reportagem hoje à tarde aí, falou que o carnaval é a festa mais linda que existe no Brasil. E muitas vezes isso aí assanha até os filhos de Deus, querendo ver essas porcariadas. Mas quando você tem um novo coração, um novo sentimento, você já não tem vontade. A pessoa que é liberta, ela não tem vontade. Não tem vontade. Não se sente bem num ambiente dessa natureza, onde todo mundo está bebendo, fumando, falando palavrão, imoralidade, se drogando, aquelas músicas profanas. O cara convertido, ele não se sente bem num ambiente desse. Então, irmãos, nós precisamos mudar os nossos sentimentos. Se antes eu me sentia bem num local desse, hoje eu me sinto bem na casa do Senhor, louvando e adorando Ele. O salmista disse, meu prazer é estar na casa do Senhor. Para mim vale mais um dia aqui nos teus átrios. Os átrios é quintal, hein? Não precisa nem entrar, fica lá na portinha. Do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ele ainda diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque alegria, irmãos, é impossível acreditar que uma pessoa é salva, vem para a igreja com a carranca desse tamanho, irmão, com a cara comprida, e está cantando glória, glória, aleluia, e o cara está lá. Não, é alegria. Isso aqui é celebração, irmãos. Você foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem que pular, louvar, agradecer e expressar alegria no coração. Alegria, somos felizes. Os meus sentimentos mudaram. Antes eu me sentia bem ou me fazia feliz estar em determinados lugares e praticar determinadas coisas. Aquilo hoje já não me faz bem. Hoje eu não me agrado mais com aquele negócio. Hoje eu me agrado de estar na casa de Deus. Terceira coisa, temos que mudar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso intelecto, a nossa razão. Filipenses 2,5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também deste mesmo pensamento. Nós temos que pensar como Cristo pensou. 1 Coríntios 2,16, a segunda parte do versículo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Pensar como Jesus pensou. E como é que é esse pensamento? Esse pensamento é um pensamento racional. A Bíblia diz que quem se apressa em falar, tropeça em palavras, lá em Provérbios, né? Quem se apressa em falar, tropeça em palavras. Eu não fico em casa quase a semana toda, mas de vez em quando escapa um ou outro dia e eu vejo aquela novela Jesus.
E como ele era lento para responder, né? As pessoas perguntavam, ele ficava. E ele era Deus, hein? Sabia tudo. Ele tinha a resposta na ponta da língua. Mas ele esperava para responder. E quando respondia com sabedoria. Irmãos, nós temos que mudar. A gente, irmãos, acaba o culto, a gente faz as rodinhas aqui para conversar. É um atropelando o outro. Ninguém conclui assunto nenhum. É verdade ou não é? Um começa aqui, o outro já começa o outro assunto interrompendo aquele, o outro que está lá já... Ninguém espera um acabar de falar para o outro começar. É mais ou menos assim ou não é? Normalmente. Nós temos que ser tranquilos, irmãos. Nós temos que... Calma. Vamos ouvir. E se formos responder, vamos responder com a razão, com lógica. Por quê? Porque nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo pensou. Às vezes a gente dá uma resposta antes de ouvir a pergunta. E aí você fala coisa completamente errada. Então nós precisamos mudar essa área na nossa vida também. Precisamos mudar. É o que Deus está pedindo aqui. Rogo-vos, pelo amor de Deus, que mudem. Transformem-se. Chega de ter aquela velha conduta, aquele velho procedimento, aquele coração antigo. Deus falou, né, que ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível. Nós agora fazemos parte de uma nova família, da família de Deus. Quarta coisa, nós precisamos mudar de vida. Vida, irmãos, é o estado ou a condição dos organismos que se mantém nesta atividade, do nascimento até a morte, a existência. Durante o período da nossa existência, irmãos, nós temos que mudar. Eu não estava levando uma vida legal. Às vezes as pessoas falam assim, aquela pessoa tem uma vida terrível, né? Ah, aquela pessoa tem uma vida boa. Já viu falar isso ou não? Aquela pessoa tem uma vida boa. E a vida daquele cara é triste. Independente, irmãos, sem Jesus, a nossa vida é uma vida de perdição e de condenação, independente da condição financeira ou social que você tenha. A vida sem Jesus é fria, é condenada ao inferno. Então nós precisamos mudar de vida. A nossa vida tem que ser outra. Eu uso sempre nos estudos do batismo esse versículo que eu gosto muito, que está em Romanos capítulo 6, versículo 4. Que diz assim: de formas que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A gente aceita Jesus, se batiza, irmãos, o velho homem fica lá, e agora nós temos uma nova vida. Por quê? Porque a nossa família é outra. Antigamente, irmãos, a minha família era a família da gandaia, dos botecos, era a família das boates, era a família dos carnavais, era a família das festas em chácaras. Hoje não, hoje agora é uma nova vida, agora a minha família é a família de Deus. Eu quero estar com meus irmãos aqui na casa do meu pai. Agora eu tenho um novo sentimento, não me sinto bem daquele jeito. Agora eu me sinto bem aqui. A gente é questionado, né? A nossa escola bíblica dominical aqui, todo mundo sabe, é às 18 horas aos domingos. E a gente chega aqui 5h30, 15 para 6, e às vezes acaba o culto 9h30, 10 horas, a gente fica até umas 11 conversando. As pessoas falam, não consigo entender. Você vai para a igreja às 5 da tarde e volta às 11 da noite. O que vocês tanto faz lá? Não é possível. Mas, irmãos, o povo fica 4 dias direto, dia e noite, sem parar no carnaval, pulando, bebendo, se matando lá. Não é verdade? Depende de onde está o seu prazer. O meu prazer está na casa do Senhor. Para mim o culto é até curto, podia esticar até mais. Podia esticar, porque eu gosto. O louvor podia esticar umas 2 horas de louvor, umas 2 horas de palavra. Deixa aí, é bom estar na casa do Senhor. Vai para casa fazer o quê? Ligar a televisão, ver porcaria? Então, irmãos, o apóstolo Paulo falou assim: eu estou crucificado com Cristo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive
em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu continuo o mesmo Roberto Bertoni, mas aquele casulo não existe mais. Hoje eu sou borboleta. Borboleta de Deus eu sou. Do casulo me libertou. Vou voar pelos montes e ir muito além, para chegar em Jerusalém. Irmãos, Jesus nos libertou, é tudo novo agora. Antes a gente se rastejava e via o mundo de baixo, hoje a gente voa alto e vê o mundo de cima. Se você continua se rastejando, é porque você ainda está prisioneiro do casulo, do diabo, precisa de uma libertação. Se você ainda está amarrado, você precisa de uma mudança de vida. Precisa mudar os seus costumes, os seus hábitos, a sua conduta, as suas atitudes. Filipenses 1:27 diz assim: o que é mais importante? Devei-vos portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O que me chamou a atenção nesse versículo, irmãos, é que a nossa conduta deve ser digna, quer esteja presente, quer esteja ausente. Tem muita gente que é honesto na igreja, mas lá fora é desonesto. Tem muita gente que fala a verdade aqui dentro, mas lá fora mente. Tem muita gente que aqui, como disse a Gi na ministração, tem uma máscara de crente. Glória a Deus, aleluia. É o melhor marido do mundo, mas chega em casa, é um cavalo, distrata a esposa. Então, não importa, presente ou ausente, você tem que ter uma conduta digna. Porque nós não somos mais casulos e nem somos atores para fingir que somos o que não somos. Nós temos que ter uma vida transformada. A Bíblia fala que nós temos que ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Nós temos que ser um exemplo. Que tipo de exemplo nós temos sido? Para os nossos filhos, para as pessoas que trabalham conosco. Que tipo de exemplo? Presente ou ausente? As pessoas têm que elogiar você quando está presente, e quando você estiver ausente também, o cara fala: aquele lá é cheio do Espírito Santo, aquele é crente de verdade. Ou quando você está perto, você fala: esse aqui é crente. Quando você vira as costas, fala: é um crente sem vergonha. Empresta, não devolve, compra, não paga. Crente não pode ter um nome no SPC não, irmãos. Crente não pode. E se veio para Jesus com o nome no SPC, primeira coisa tem que correr, se mata, trabalha, arruma 3 serviços. Primeiro, segundo, terceiro período, não importa. Vai lá e paga o que você deve. Crente não pode comprar e não pagar. Porque a nossa conduta tem que ser digna. Nós temos que ter uma transformação no nosso comportamento, na nossa conduta, na nossa atitude. Eu quando era do mundo, eu continuo. Então, não se converter, irmãos, precisa aceitar Jesus Cristo. Precisa aceitar Jesus Cristo. Tiago 3,3 diz: quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Você só vai realmente mostrar um bom testemunho pelo seu bom procedimento. Quando eu me converti, no ano de 1970, poucas pessoas aqui estavam presentes, já viviam naquela época. Eu, Paulão, Morango, Natanael, acho que só, e o Paulo Vanzo. Os 4 anciãos da igreja aqui, né? Irmãos, a gente falava assim: eu sou crente da igreja tal. Também tinha 5 igrejas na época em Mojibiri, hein? Hoje tem umas 200. Pode levar.
Pode levar. Depois você paga. Marca, não precisa nem marcar o nome. Você é crente? Então tinha crédito garantido, irmãos. A gente tinha uma reputação. Hoje, a pessoa fala, eu sou crente. O cara fala, não, então deixa o cheque, eu vou compensar o cheque, depois que compensar, você leva o material. Hoje está assim o negócio. Hoje é triste, irmãos. Quem sujou? Nós mesmos, irmãos. A gente que se diz cristão fica fazendo besteira por aí. Fica fazendo bobagem. Né? Um mau comportamento. Que vida nova é essa? Mas eu não consigo. Não consegue, sabe por quê, irmãos? Porque está amarrado, está no casulo. Por isso que não consegue. Está prisioneiro. Chega no casulo e fala assim, voa aí, casulo. Ele vai falar, não consigo. Ele não teve uma vida transformada ainda. E se você arrancar ele e jogar para cima, ele cai e vai morrer. Ele precisa passar pela experiência do novo nascimento. Da mesma forma nós, irmãos, precisamos. E a Bíblia diz que o nosso exterior revela o nosso interior. É pelo fruto que você conhece a árvore. Por isso que nós precisamos mudar as nossas vestimentas também. É verdade. A Bíblia diz que a nossa vestimenta tem que ser decente, modéstia, simples e de bom senso. E hoje em dia a gente vê que os crentes não têm bom senso, irmãos. Você encontra com as irmãzinhas na cidade, shortinho aqui. Oi, pastora, paz do Senhor. A igreja está uma bênção. Como assim? Como assim? A vestimenta não é só na igreja, não, irmãos. Não é só na igreja. É em todo lugar. Onde você andar, as pessoas têm que ver Cristo em você. Eu vou pregar isso aqui amanhã. Eu preparei as duas pregações, às vezes eu misturo de sábado com domingo um pouquinho, né? Mas a pessoa tem que ver Cristo em você. Você tem que refletir Cristo que está dentro de você. E a nossa vestimenta tem que ser moderada. Agora é óbvio, se você vai na praia, lá tem um lugar certo, né? Eu fui na praia com uma irmã uma vez, e a irmã colocou calça jeans por baixo do vestido, para dar um mergulho na onda. Todo mundo ficou caçoando. Irmãos, não é assim também. Calça jeans debaixo do vestido para mergulhar na onda, né? Complicado. Tem que ter o que a Bíblia diz? Bom senso. Se eu venho na igreja, eu sou homem, eu não vou vir de bermudão, irmãos, de chinelão, de camiseta cavada, mas está calor, mas eu tenho que ter bom senso. Eu vou na presença do meu Deus, eu não vou me apresentar desse jeito, que Deus não vai receber o meu louvor. Mas Deus olha para o coração, irmãos, mas Ele fala que a nossa vestimenta tem que ser com bom senso. Com bom senso, tem que ser moderada, tem tempo para todas as coisas. A irmã não vai vir com a mini sainha aqui, louvar o Senhor, de repente cai aí no espírito, acho que é mais fácil cair no demoniado, né? Aí, aquele escândalo medonho. Nós tivemos uma experiência na nossa igreja, vou contar, mas não vou falar o nome do santo, vou falar só o milagre. Fizemos um culto, fizemos um apelo. Aí veio a irmãzinha, com a roupa 100% decente, e joelhou aqui e virou o traseiro para a congregação. Aí veio o outro irmão chorando, sentindo a presença de Deus, aceitando Jesus, joelhou bem atrás dela. Ô Jesus, aceita a minha vida. A hora que ele abriu, desconcentrou, perdeu a unção, acabou o culto, fui conversar com ele, né? Eu não sei se foi acabou o culto, foi outro dia, né? Foi outro dia, fui conversar e tal, foi uma benção. Ele falou, até a hora que eu fui para frente. Falei, por quê? Porque a hora que eu ajoelhei atrás de uma irmãzinha lá, que eu vi aquela cena, e o pior é que o problema dele é a mulher, exatamente isso aí, entendeu? Eu queria se libertar desse negócio. Aí ele falou assim, foi complicado. Então, irmãos, olha como que nós temos que ter bom senso. A Bíblia fala que nós temos que ter o quê? Bom senso.
Nós temos que ser moderado. Agora eu sou cristão. Na igreja eu vou vir com uma roupa bacaninha, decente. A Bíblia diz que tem que ser decente. Agora você vai na praia, eu não vou mergulhar lá de terno e gravata, irmãos. Eu vou pôr sunga mesmo. Esses dias eu vi um pastor falando, não, pastor que é pastor não usa sunga. Ué, vai nadar de que jeito na praia? Eu faço hidroginástica lá, eu vou de terno lá, já pensou eu lá? Fazendo hidroginástica lá de terno, no meio da piscina. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente tem que ter o quê? Bom senso. A Bíblia está orientando, irmãos, a gente não lê Bíblia. Agora não vou vir aqui na igreja pregar de sunga aqui, já pensou que beleza seria? Daria certo. Você está rindo, mas é verdade. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as vestimentas nossas. Nós agora fazemos parte de uma nova família. Para quem assiste essas novelas da Record aí, você vê que a pessoa, quando não era do povo de Israel, mas se integrava no povo de Israel, a primeira coisa que eles faziam era o quê? Tem que se vestir que nem a gente veste. Os egípcios chegaram lá e falaram assim, não, nós resolvemos fugir do Egito com vocês. Chegaram lá todos cheios daqueles colarzão, brinco pendurado na orelha, zóio pintado, todo bonitão, de peruca, né? Você quer seguir o nosso Deus? Então arranca essa roupa aí e põe esse trapo velho aqui. É assim, irmãos. Ah, não, então aqui não vem. Aqui não vem. Então, irmão, veja bem, nós não queremos que você ande fora da moda, com trapo velho. Não, pode andar na moda, mas cuidado com essas modas também. Tem umas modas aí que calça rasgada é moda, mas precisa ver até onde vai o rasgo. Tem uns rasgos que está exagerado. Entendeu? Precisa tomar cuidado, tem uns rasgos aí que é complicado. Então, nós temos que mudar, irmãos. Tem que ter uma mudança radical. Antes era casulo, agora é borboleta. Vou terminar. No fim de tudo, se você conseguir, porque tem gente que ouve e fala, ah, não, o pastor falou, mas não quer nem saber. Eu vou fazer do jeito que eu quero mesmo, né? Se você realmente conseguir se libertar do casulo, você vai ganhar asas novas. E você vai voar até chegar a Jerusalém. E a última e mais gloriosa transformação, irmãos, é a transformação do nosso corpo. Que a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser transformado, vai ser um corpo glorificado, igual o corpo de Cristo, para que nós possamos morar na glória eternamente. Está escrito. Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Nós vamos ter um corpo glorificado. Mas esse é Jesus que vai fazer. Mas se nós não nos esforçarmos para as 6 primeiras transformações que eu falei aqui, a 7ª não acontecerá. Nós temos que mudar de vida, mudar de parentela, mudar de sentimento, mudar de coração, mudar de vestimenta, irmãos, mudar de costumes, de hábito, de procedimento. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, talvez você ouvindo a pregação, você fala, tem alguns pontos aí que complicado, hein? Não, mas é só 1 ou 2. Complicado. Imagina se um casulo acontece de ter uma formação genética mal feita e a borboleta nasce com uma asa só. Ela vai voar? Não. Ela vai fazer o quê? Ela vai morrer da mesma forma que se ela tivesse ficado dentro do casulo. Morrer.
Então você precisa ter uma transformação geral, mudar completamente. A vida tem que ser completamente transformada. Tem que ser completamente, irmãos. Tudo mudado. As pessoas têm que olhar para nós. Eu lembro quando me converti no ano de 1970, né? Eu vim da rua, as pessoas olhavam para mim agora, e lá na casa do meu pai ele gostava de pôr terninho e gravata, né? Eu ia para a igreja, meninão, garoto, eu ia para a igreja de terno e gravata. Era o hábito. E eu ia de gravata, era garotão. 13, 14, 15, 16 anos, fui criado usando a gravatinha. Talvez por isso que eu gosto tanto hoje. Me acostumei com esse negócio aqui. Eu acho bonito. Se eu fosse vocês, eu usava também. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, não é possível. O que será que aconteceu? A mudança foi muito complicada. A mudança foi muito radical. E a mudança tem que ser radical. Se você não tiver uma mudança radical na tua vida, quando chegar na hora de você partir e Jesus for glorificar o teu corpo, Ele vai falar assim, infelizmente, esse não dá. Então eu queria que você pensasse nisso. Eu trouxe aqui um objeto metálico hoje, uma bengala, uma haste, seja lá como você quer que se chama. E o meu desejo sempre foi colocar ela no meu bolso, mas ela não cabe. Por quê? Porque é muito grande, muito comprido. Quero colocar no meu bolso, não cabe. Fica complicado, né? Como é que a gente faria para carregar essa bengala no meu bolso? Cortar, amassar, dobrar, mas vou estragar. Ups. Então, irmãos, hoje é dia de você passar por uma transformação. Você tem que entrar num lugar onde que você só vai entrar se você tiver uma vida transformada. Se você não tiver uma vida transformada, você não vai entrar, que é no céu. Mas para transformar essa vida, você precisa do quê? Você precisa de Jesus no seu coração. Muita gente. Jesus falou assim, por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Naquele dia, muitos dirão, mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei língua estranha. Ele vai falar, não te conheço. Porque está com a máscara, não teve a vida transformada, não tem condição de caber dentro do bolso. Mas Jesus hoje quer te transformar. Para que Jesus possa te transformar, tudo que você precisa é aceitar Jesus no seu coração e Ele vai fazer com que você fique de um jeito que você cabe no bolso. Tranquilo. Para você entrar no céu, você tem que ter uma vida transformada. Vamos ficar em pé. Abaixa a sua cabeça. Feche os seus olhos. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração, olha para dentro de você mesmo. Talvez você é crente há tanto tempo, mas você é um crente dentro do casulo, preso. Hoje Jesus quer te libertar. Hoje Jesus quer começar o processo para que você possa sair desse casulo, bater as suas asas e começar a voar rumo a Jerusalém. Senhor meu Deus, eu te agradeço de todo o coração pelo privilégio que o Senhor nos deu de nessa noite chegar na tua casa. E se porventura existe alguém aqui no nosso meio, ou se porventura existe alguém que esteja nos vendo nesse exato momento, através do vídeo, da internet, do YouTube, da televisão, que o Senhor possa estar tocando nos corações. E que nós possamos fazer uma oração de arrependimento. Senhor, reconheço que sou pecador, digno da tua misericórdia, e eu preciso, Senhor, do teu perdão. Perdoe os meus pecados. Tira todo o mal, Senhor. E a partir de hoje eu quero me comprometer a buscar uma vida de transformação. Aqueles hábitos, aqueles costumes, aquela vida que eu levava, não vou levar mais. Porque a partir de hoje eu quero uma nova vida com Jesus. Eu clamo, Senhor, entre nestes corações. Transforme estas vidas, Senhor, completamente, para que eles possam entrar nos céus, o dia que o Senhor chamar. Para que o dia que o Senhor nos chamar para nos apresentarmos diante de Ti, nós possamos receber a última e a maior transformação, que vai ser
a glorificação do nosso corpo. Nós te agradecemos por esta oportunidade de chegar aqui nessa noite e ouvir a tua voz e poder louvar o teu nome, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.